continuidade ao nosso vídeo, ó, nós vamos então usar o azul bebê para fazer a nuvem com o stencil. Primeiro a gente vai usar o azul bebê e depois o branco para claridade. Vou fazer as duas já de uma vez, tá? Ó, um pouco de tinta no pincel, pode ser o pincel 10 e vem fazendo só o sombreado. Pode ser a brochinha também, ó, tá? Se preferir, usa uma fita para prender. Vai fazer toda a nuvem em azul bebê. Pode deixar um pouco mais forte ali no centro, tá? Que depois os cantos dela a gente vai vir com o branco. E já em seguida já pode fazer a nuvenzinha menor. É rapidinho de fazer, então dá pra segurar com uma mão. Feito isso, já pode vir com o branquinho. O branquinho a gente vai soltar um pouco o stencil e subir pro lado esquerdo, ó. Tá? Vai ficar tipo como se fosse uma sobrenuvem. E aí eu não preciso fazer a nuvem toda, eu vou fazer só o lado esquerdo, ó. Que é onde eu tô batendo, só esse lado de cá. Venho só batendo ali, ó, com o branquinho. Na parte do de cima também, ó. Tinta branca, sem tirar o excesso, sem nada. Eu só venho batendo naquele final, ó. Esfumaciando ali, ó. E pronto, tá prontinha a nossa nuvem, ó. Ok? Pode fazer em alguns outros pontos também. Lado de cá, lado de lá. Agora já pode ir pro rostinho, tá? Pintando com amarelo bebê, salmão bebê. Não, amarelo bebê, o amarelo bebê é um pouco forte. Pintar com amarelo bebê. Só a parte do rostinho, por enquanto. Preenche ele inteirinho com amarelo, com salmão bebê. E depois vem com caramelo. O caramelo é só o contorno. Limpo sempre um lado de tinta e venho aqui no contorno. Aqui tem a parte que vai os cílios, mas a gente só vai poder fazer os cílios depois que tiver pronto o chapéu. Ó, contorno bem fininho. E aqui na lateral de cá, eu dou uma leve escurecida, bem pouquinho, ó. Rente ao cabelo. Sempre limpando o pincel na hora de tirar o excesso. Se achar que ficou muito escuro o rostinho, pode vir com salmão bebê de novo, tá? Dando uma clareada. Às vezes o contorno fica um pouco grosso. Ó, já deu uma clareada quando eu voltei com o salmão bebê. E já pode ir pra parte do corpinho também, que é da mesma forma, tá? Bracinho e a parte das costas. Eu vou pintar somente essas partes aqui, ó. Esse meio, esse aqui, esse e esse finalzinho que tá aqui. Essa alça a gente vai pintar da cor que vai a parte de cima do vestido. Então, já vamos deixar essas duas partes, esse fundo aqui, que é a costa pronta, e os dois braços. Pra depois a gente vir fazendo o cabelo, ok? Vou deixar pronto e já volto. Retornando então, ó, tá? Que o pessoal sempre pergunta como que a gente faz, ó, embaixo do cabelo, entre as alças, ó, passei o salmão bebê, e depois vem com caramelo dando escurecimento. Esse foi o contorno também feito no caramelo, tá? Pode ser feito com marronzinho também o contorno, mas eu gosto muito de usar o caramelo, que fica bom também. Eu gosto sempre de dar uma leve rosadinha depois de pronto na pele, tá? Então, eu venho depois de tudo pronto, eu venho jogando um rosinha bem suavezinho, tá? Não pode ser muito forte, pra não ficar muito rosado também, mas em alguns pontos específicos. Mas assim, na parte dos ombros, em cima, onde dá mais aquela queimadinha, né? Ó, então, eu jogo sempre um rosinha aqui em cima. Na bochechinha também, ó, observa que eu coloquei um pouquinho do rosa aqui, ó, nessa parte entre o olho, ó, nessa divisão que tem aqui, ó. Já coloquei daqui pra baixo um pouquinho do rosinha, dei uma leve misturada, ó, pra ficar meio rosadinho, meio coradinho. Então, eu venho rosando aqui. A parte das costas também pode pôr um pouquinho, bem pouco mesmo, tá? É bem suave. Se achar que ela tá muito, eu quero ela um pouquinho, né? Eu não quero ela tão moreninha. Se for mais pra moreninha, a gente pode estar usando também. Continua no salmão bebê e joga então um marronzinho na pele, que fica maravilhoso. Também vou estar fazendo alguma outra nesse tom, também fica lindo. Depois faz os cachinhos enroladinhos, né? O cabelinho enroladinho de cachinhos, muito lindo fica.
Entre aqui as alças também, ó, uma leve rosadinha. Ela fica bem coradinha, fica bem legal. Tem também um tom que eu uso bastante também, além do salmão bebê, que é o amarelinho, é o amarelo pele que fala, né? Mas ele tem que combinar com outros tons, tem que jogar um pouquinho do branco junto para não ficar. Eu acho que o salmão bebê é mais propício para fazer isso, tá? Eu acho que ele fica mais bacana, ele combina com qualquer tom que a gente queira colocar, se a gente quiser deixar mais moreninha ou mais clarinha, tá? Dos dois tons dá para combinar. O salmão bebê é uma das cores que combina melhor para isso, para fazer o corpinho, para fazer corpinho, para fazer o rostinho, tá? Enfim. Agora a gente então pode já ir para a parte da alça do vestido e da parte de cima do vestido e depois já pode vir pro cabelo. Por último, a gente faz o chapéu. E aí depois vem dando o acabamento, que é cílios, alguns outros detalhes, tá? Aqui, ó, no cotovelinho, eu escureci a parte de baixo, ó, com o caramelo e joguei um pouquinho, ó, do salmão bebê aqui por cima. Pode jogar um pouquinho do branco também, que o branco dá uma claridade. Por fim, daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês como que pode dar essa claridade, tá? Não precisa estar tudo úmido pra dar essa claridade, pode vir depois com o tom. É bem suave, tudo pouquinho, pincelzinho assim, pontinha de pincel, tá? Não precisa ser muito forte, ok? Então, a próxima parte agora, já vou vir mostrando pra vocês a parte da alça e a parte da blusa que compõe o vestido, ok? Essa parte do vestido, a gente vai trabalhar com os 3 tons, com lilás, tom de uva e o branco, tá? Aqui eu já deixei preenchido com o lilás, que é a nossa cor de fundo. Observem que eu fiz só o meio e deixei um pouquinho aqui, ó, sem tampar, para a gente saber onde é esse meio aqui que é onde que vai os botões, tá? Na minha outra almofada, que depois eu vou postar para vocês, uma pronta que eu tenho, eu deixei botõezinhos aqui, eu fiz com pérolas de verdade mesmo. Preguei depois de pronto. Ok? Fiz o chapéu da outra também com pet appliqué, que vocês vão ver. Esse aqui eu vou fazer pintado, dá pra fazer com pet appliqué também, que fica super bacana, bem legal. Aí depois eu posto os modelos pra vocês que dá pra fazer as diferenças, tá? As mudanças que dá pra fazer. Então vamos lá. Nesses encontros aqui do vestido, eu venho, ó, pro lado direito, eu venho acompanhando aquele contorno ali e vou fazer um sombreado, tá? Porque essa parte, ela passa por cima do meu vestido, onde ficam os botões. Então, eu venho fazendo um escurecimento nessa parte, ó. Dos dois lados, desse lado pra direita e dali pra esquerda, ok? Então, ó, é como se fosse um contorno, tá? Não tem problema se pegar um pouquinho mais pra baixo, porque depois o babado vai tampar aquilo ali, tá? Então, ó, venho fazendo essa parte do escurecimento aqui, ó. Se não quiser muito forte, pode deixar um pouquinho mais suave, tá? Eu quero que fique um pouco mais forte, porque o meu babado já vai ser bem clarinho, então preferia que ficasse um tom um pouco mais forte aqui. Ó, tirei bem o excesso, já venho, ó, limpando o meu pincel, então agora eu venho esfumaciando essa tinta pra cá, ó, lado direito. Vem esfumaciando o contorno, tá? Pro lado esquerdo também. Esse processo de escurecimento, eu vou fazer também aqui, ó, nessa parte que fica aqui, ó, embaixo do braço dela, ó, bem suave, que o nosso braço já tá pintado, ó. Então, encosta bem suave aqui, ó, como se fosse um leve contorno, sempre limpando um lado do pincel, tá, ó. Fosse um leve contorno. Se necessário, depois volto reforçando ali o caramelo no braço, ó. E venho puxando suavemente pra cima do meu lilás, ó. Tem escurecimento ali também. No braço direito também mesma coisa, ó. Então, todas as partes aqui que eu preciso dar o escurecimento é as partes que tem encontros, que é encontro do braço com o corpo, né, ó. Encontro dessa alça aqui, no encontro das duas alças aqui, aqui, ó, no encontro das duas alças, aqui embaixo, ó, onde sai o cabelo, ali é sempre mais escuro um pouquinho. Em alguns pontos, ó, pode deixar um pouquinho mais forte o tom. Nessa partinha subindo aqui, ó, mais forte,
Mas fora todas as partes que eu tenho encontros, eu vou fazer isso aqui, ok? Deixa tudo prontinho, a gente já vem com a claridade. Então, agora é a parte da claridade, tá? Então, eu vim aqui, ó, já fiz as partes dos escurecimentos embaixo, em cima, com o lilás, ó. Já fiz um contorninho aqui pra melhorar o nosso contorno, tá? E agora eu tô dando a claridade com o branco. Nesse ponto aqui, ó, já tô dando uma claridadezinha com o branco, ó. Que é no meio da minha alça, nas pontas ela tende a estar mais escura. Essa que ultrapassa, ó, também, ó. Tô deixando um pouquinho mais clara, tá bom, ó? Um pouquinho de claridade na alça que ultrapassa, ó. Que tá por baixo, você vê que ela tá um pouco mais escurinha, né? E aqui nesse meio aqui também, ó, venho dando acabamento com o branquinho, ó. Pra ficar um pouquinho mais suave, que é aqui que vai meus botõezinhos. Aqui nessa parte de cima também, ó, que é onde sai o encontro do meu vestido. Já passei um pouco aqui do branco, ó, e venho puxando pro lado de dentro, ó. Pode dar uma esfumaciada, a tinta tá úmida ainda, ó. Dá uma esfumaciada, como se tivesse, ó, meio desbotado o tom do fundo, ó. Fica bem bacana também. Ó. E por último, então, depois eu venho só acertando o contorno aqui, ó, então do meu braço, ó, porque sempre dá uma encostadinha, ó. Então a gente vem só acertando aquele contorninho do braço dela. Então, aqui não precisa estar em linha reta, certinho. Observem que não tá retinho aqui, porque depois eu sempre deixo ultrapassar um pouquinho aqui. Porque o babado nosso vai encobrir isso aqui. Então, não se preocupa com essa parte aqui. É lógico que a gente tem que tentar manter o controle aqui, né? Não subir muito também. Então, daqui pra baixo, ó, já vai sair o meu babado, ok? Então, agora eu já vou fazer aqui os cabinhos em verde. Eu vou estar usando aqui o verde pinheiro e vou fazer aqui um arranjo na mão dela. Eu não deixei o meu riscado, mas vou fazer um arranjo com miosotes, ok? Vou fazer uma sombrinha com um pouquinho de verde pinheiro, tá? Então, do lado de cá, ó, ela tem um arranjo aqui, ó, venho batendo um pouquinho do verde pinheiro ali, que sempre sai algumas folhinhas, e vou determinar aqui, ó, o meu arranjo. Já tem um risco e dá para acompanhar. Só cuidado para não pegar muito na pintura já pronta, tá? Pode ser feito antes também, que eu deixei para estar acompanhando o passo a passo. Não precisa expandir muito, porque a gente vai dar um tom aqui também agora com a cor de fundo, que é a uva, né? E em seguida já já começar os meus olhos. O lado de cá também pode fazer um leve sombreado, bem pouquinho, porque aqui já sai o nosso cabinho. Com o pincel comum, tá? Que eu uso sempre o 4 ou 6, como eu expliquei. Eu vou fazer como eu fiz os matinhos, ó, um lado de tinta e outro lado sem tinta. Eu gosto de deixar a tinta sempre úmida, por isso que eu tô sempre com o pires do lado, ok? Então, eu venho, ó, fazendo, ó, uns cabinhos, venho puxando uns cabinhos. É como se eu estivesse saindo do meu ramalhete, ó. No finalzinho do meu ramalhete aqui, ó. Que vem os cabinhos. Com o branquinho, eu vou suavizar esses cabinhos, ok? Só dá aquela leve acompanhada, dou uma suavizada. Se quiser fazer um pouquinho mais também pode fazer. Se quiser fazer um maior, um menor. Eu gosto sempre de estar fazendo só o finalzinho ali, como se ela estivesse segurando o ramalhete e a gente tá vendo o cabinho de um lado e as flores do outro, ok? Então, a gente já vai vir agora fazendo o nosso fundo, tá? Vou fazer um fundo com o tom de uva, que é o mesmo tom que a gente usou na cor do vestido, né? Assombreadinho é só um pouquinho da tinta, bate lá no pires e já pode vir aqui, ó, direto no tecido. Então, vou dar uma leve acompanhada ali ao redor do verde. Posso fazer com algum outro tom também de sombreado. Eu vou estar trabalhando em cima do cor de uva, eu vou trabalhando com rosa, em cima do rosa com uva. Então, eu vou fazer mais aqui na ponta também alguns. O sombreado meu ficou um pouco mais claro, vou vir direto, que ele pode ficar um pouquinho mais forte que isso, tá? Não precisa bater lá direto no pires, que ele tá um tom, não tá pegando muito forte, então pode ir acompanhando ali. Esse beiral ali também vai ser um pouco uva, pode estar intercalando, ok? Eu gosto mais das pontas um pouco mais escuro, mas tanto faz.
Com o rosa, eu tô usando aqui o rosa bebê, tá? Venho, ó, pontuando em alguns pontos que eu quero com rosa agora. Rosa é um tom super suave, pode vir já batendo ali em cima. Ó, já deu uma tampada aqui, deu uma misturada de cores já, né? Então, é essas cores que eu vou usar aqui no meu de fundo para os meus miosotes, ok? E para fazer os miosotes, eu posso usar os dois tons. Então, em cima do rosa, eu vou iniciar aqui explicando para vocês como que eu vou fazer um lado de tinta branco e um lado de tinta no tom de uva. Então, eu venho aqui, ó, nessa parte que é o rosa. Então, em cima do rosa, que é claro, eu vou trabalhar com o tom mais forte. Em cima do tom mais forte, eu trabalho com o tom mais claro. Então, eu encosto o pincel, posso iniciar aqui do centro, formando uma florzinha. Então, ó, só encosto, ó, sempre pra fora o branquinho, ó. E a parte mais escura pra dentro, ó. Então, a pétala sempre mais escura pra dentro, mais claro pra fora. Uma, duas, três, ó. Só deu aquela balançadinha ali, ó. 4. Então, um pouquinho de branco que faltou aqui, um pouquinho de branco. 4. Cuidado com o excesso, porque quando tem o excesso, a gente tem que voltar. E 5, ó, tá? Então, formei aqui uma florzinha, ficou um meinho. E nesse meinho, eu uso, então, o amarelo ouro, ó. Bem nesse meinho aqui, um pouquinho do amarelo ouro. E em seguida, eu já posso fazer isso com o meu tom mais forte também. Então, em cima desse tom mais forte, vou usar o tom mais claro. Que no meu caso aqui vai ser o rosa. Então, um lado do pincel eu vou estar trabalhando com o rosa e o outro lado do pincel eu vou estar trabalhando com a tinta branca. Na parte mais escura, então eu venho aqui, ó, sempre pra ponta, lembrando que o branco é sempre pra fora na minha pétala, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, ó. Se precisar, a gente dá uma reforçadinha. Tem gente que gosta de trabalhar ela boleando, também dá certo, tá? Arredondando a pétala assim, ó, também dá certo. E aí, naquele meinho, eu venho com o amarelinho, ó. Pontinha de amarelo no centro da minha florzinha. E vai preencher com as cores de florzinha aqui que vocês acharem mais adequado. O meu tom, vou estar trabalhando com esses dois. Rosa, branco e uva. Sempre clareando e escurecendo conforme o tom que está embaixo, tá? Depois a gente vem fazendo uns raminhos em verde, uns raminhos em verde para poder estar decorando o nosso arranjo. Da mesma forma que a gente fez ali, ó, faz um acabamentinho aqui com umas folhinhas. E aí eu já venho mostrando para vocês como que ficou pronto esse arranjo de flores. Montei então meu ramalhete de flores e agora venho aqui fazendo então algumas folhinhas. Uma bolinha e puxa para frente, que eu vou estar fazendo uma folhinha aqui, ó. Uma bolinha, puxa para frente. Tá? Posso fazer 2 folhinhas aqui. Eu procuro fazer sempre mais nas pontas, que é onde que aparece mais, tá? Mas pode ser feito no meio do arranjo também, em algum lugar. Uma bolinha, puxa pra cima, tá? Como se fosse uma folhinha pequena. Depois posso estar vindo aqui com o branquinho e dando uma claridade nela. Em alguns pontos, não precisa muita folhinha também, é só para dar um toque de verde nesse arranjo, tá? E aqui, inclusive, ó, pode sair algum cabinho que tá vindo de lá de trás, ó, tá? Bem suave, ó, pode sair algum cabinho aqui. E com o auxílio do branco, eu venho dando essa claridade. Tudo muito suave. Eu gosto sempre de trabalhar com a tinta bem mole, tá? Pra poder ficar mais fácil, pra poder a gente estar trabalhando. Então, não pode estar muito aguada, mas se ela tiver bem molinha, ela fica mais suave o tom, ó. Então, o branquinho é só pra dar uma leve claridade. Se tiver muito excesso, é só limpar o pincelzinho, ó. E dar uma puxadinha nele, que ele já suaviza um pouco mais, ó. Acabamento é sempre um pouco mais trabalhoso. Vai trabalhando um pouquinho mais devagar.
E aí formou então umas folhinhas na ponta, ó. Um lado sempre mais clarinho e o outro sempre mais escuro da nossa folhinha. Terminamos o arranjo, então agora a gente já pode ir pro cabelinho dela. Estou aqui então, ó, com meu ocre ouro, sépia, preto, amarelo ouro e branco, tá? Já fiz o fundo do cabelo em ocre ouro. Naquele pires tem uma mistura aqui que eu gosto de sempre deixar, tinta mole, como eu sempre falo, tá? Não gosto de deixar ela pingando, mas um pouco mais líquida. Então, eu deixei um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo ouro e um pouco do preto, um pouco mais mole, tá? Então, separei já no meu pires, porque essa tinta geralmente não volta pra lá. Então, não precisa fazer muita mistura, porque depois voltar pro pote, ela, geralmente, quando a tinta é colocado água nela, ela fica com um cheiro um pouco forte, tá? Então, não é necessário fazer dentro do potinho ali. Eu faço no pires a parte, a quantidade que eu acho que eu vou usar, tá? E sempre deixo ali e acabo usando tudo, geralmente, ok? Então, vamos lá. O fundo já está com ocre ouro. Então, eu vou fazer um leve escurecimento nas partes onde tem encontros, que é chapéu, tá? E vou descendo, dando uma escurecida no nosso cabelo. Então, aqui, ó, com sépia, eu venho aqui nesse beiral aqui, ó, perto do chapéu, a tinta ainda tá úmida, então eu venho já, ó, já passo aqui como se fosse um contorno, ó, e já venho, ó, puxando pra dentro do meu ocre ouro. Vou dar um pouco a posição pra vocês verem melhor. Se fosse um contorno ali, ó, e já venho puxando. Já venho dando um tom no fundo do meu cabelo, ok? Eu vou fazer um cabelo com os fios pretos e depois vou dar uns toques em amarelo, tipo como se fosse luzes, ok? Aqui em cada volta dessa é uma dobra do meu cabelo. Então eu posso estar fazendo aqui, ó, uma parte de escurecimento em cada volta dela. Ó, aqui deu uma volta no meu cabelo, aqui eu também tenho uma volta, aqui embaixo eu tenho outra volta, ó. Já vai observando, ó, que vocês têm algumas voltas aí, já vai dar para acompanhando, ó, tá? Com o escurecimento. Então, ó, já vem dando aquele escurecimento, vem puxando para dentro do nosso amarelo, ó, sempre de cima para baixo, ó, sentido de fio descendo já. Aqui também. E deixa todo ele acompanhando esse escurecimento. Após fazer isso, a gente já vem com os fios em preto. Então, dando continuidade, o fundo está pronto, tá? Sempre de cima para baixo, os fios descendo. Tinta um pouco mais úmida, vou iniciar já com o preto. Um lado de tinta, o outro não. E já inicio aqui fazendo os fios, ó. Vou fazer esse beiral aqui, é como se fosse um contorno já aqui, ó. Tá? Já posso descer nesse fio. Pode vir até aqui embaixo, sem problema. E já venho fazendo os outros em seguida. Sempre puxando um pouquinho mais rápido, tá? Porque quanto mais rápido a gente puxa, mais fininho ele vai ficando, ok? Não se preocupa agora, no momento, com a grossura dele. Só se achar que ele tá ficando muito grosso mesmo, ok? Então, a gente tá fazendo aqui a partir da raiz. Observa que eu venho fazendo um pouco mais pro sentido do lado esquerdo. Depois eu venho mudando um pouquinho a posição, ó, tá? Pra ir acompanhando, ó, esse caimento do meu cabelo, ó. Então, venho, ó, já que pode sair um pouco menor ou um fio um pouco maior, sem problema nenhum no momento. Já tô riscando agora aqui a raiz, ok? Essa parte pode deixar um pouco mais escura, tá? Que ela é, geralmente em cima ele é um pouco mais forte. Venho sempre limpando um lado do meu pincel ao fazer isso, tá? Quando eu chego nessa parte aqui, o que que eu faço? Eu já vou invertendo a posição agora, ó, tá? Então, eu já vou pegando como se fosse contorno mesmo, ó. Então, eu venho aqui, ó, e faço esse primeiro contorno, já desço. Depois já venho, ó, posso fazer esse segundo contorno e já desço. Pode soltar o pincel sem medo, ok? Encosto sempre aqui nesse beiral, ó. Já faço outro contorno e desço. E assim eu vou fazendo esses contornos do meu caimento do meu cabelo, ó. Já posso vir aqui nesse último. Se for necessário, a gente volta, tá? Pra poder dar os acabamentos. Aqui, ó, vai faltar fio. Então, o que que a gente vem fazendo, ó? Cobrindo esse espaço que ficou com alguns fios. Sempre sentido descendo, ó. Observa que eu tô vindo sempre pra cá, manchando esse fundo. E, ó, em seguida eu já posso vir fazendo outros fios, ó. Descendo pra lá, maior agora, ó. Sempre acompanhando, ó. Tá observando que eu tô acompanhando a onda que já estava lá no meu risco no início, ó.
sempre acompanhando essa onda. Pode observar que eu dou um balanço nele também, ó. Balanço é quando você vai fazendo assim, ó. Movimentando o pincel. Não precisa movimentar muito também, porque aí também fica meio sem sentido, tá? Mas o cabelo precisa ficar mais natural e o balanço é o que deixa mais natural. Esse final aqui eu já havia feito antes, porém agora eu vou vir fazendo um balanço nele, ó. Que aí eu vou tirando uns fiozinhos pra fora, ó. Tá? Posso fazer o finalzinho dele, ó, mais enroladinho. Em cima ficou um pouco mais liso e aqui nesse final, ó, posso fazer um pouquinho mais enroladinho, ó. Já venho fazendo um balanço aqui, ó, para que ele fique mais soltinho essa parte de baixo. Ela é uma camponesa, tá? Então, a gente vai fazer depois um chapéu estilo de chapéu de campo, de palha, né? Se quiser deixar mais forte também os fios, pode deixar mais forte. Aí eu quero bem escuro, quero mais preto os fios. Pode deixar os fios mais fortes, porque ele vai pegar essa marca do fundo, tá? Não vai tampar tudo. O importante é dar essa caída nele sempre no mesmo sentido. Não posso fazer fios retos aqui, eu tenho que fazer os fios caindo conforme o meu balanço tá ali, ó. Ok? Aí é a gosto de vocês, a criatividade de vocês quanto ao comprimento do cabelo, ok? Eu não vou fazer muito longo, que eu não quero que tampe aqui os meus cabinhos, tá? Depois, nesse finalzinho, pode estar usando também o pincel fininho para fazer uma voltinha aqui, como se tivesse enroladinho. Ó, pode usar o pincel line para fazer as pontinhas curvadinhas, ok? Ó, para fazer curvinha nas pontas dos fios. Definir um pouco mais eles, ó. Vou definir um pouco mais os fios aqui embaixo, esses fios que estão mais soltos, ó. O pincel line ajuda muito para fazer a definição disso aqui. Quero que apareça mais os fios, então venha com o line trabalhando em cima. Primeiro eu fiz um fundo e agora eu venho com o line trabalhando. Ele deixa os fios mais definidos. Vou fazer uma definição um pouco maior nessa parte do caimento. E posso estar fazendo também já os fios em amarelo com o branco. Esse amarelo com o branco, essas luzes que eu quero fazer, eu vou fazer uma mistura, ó, com os dois tons, ó, amarelo e branco. E aí eu posso vir fazendo uns fios. Eu não preciso pegar lá em cima se eu não quiser, ok? Pode fazer alguns fios só soltinhos assim aqui no meio, como se fossem umas luzes. Posso pegar em alguns pontos. Se tiver muito claro, eu venho e reforço mais com o tom do amarelo. O branco tende a deixar um tom bem forte, né? Observem que eu quero apenas alguns fios, não vou fazer muito
E sempre trabalhando meio ondulado aqui, ok? É o estilo do nosso cabelo. Deu para entender mais ou menos, ó. Fiz alguns fios, como se estivesse com um pouco de luzes, né, ó. E defini um pouco mais eles com o pincel line. Ok? E aí, a gosto de vocês, a cor do cabelo, tá? Geralmente é assim, a gente usa dessa forma. Quando o cabelo ele tem um tom, vamos por preto, marrom ou que seja vermelho, o fundo que é o couro da cabeça, que a gente, no caso aqui, o couro da nossa cabeça tem praticamente o tom da pele, né? Um pouquinho diferente. E aqui na pintura ele tem que ser um pouco mais escuro, né? Porque aí os fios vão ser mais escuros também, tá? Mas pode aproximar mais ou menos o tom. Então, aqui no caso de cabelos mais escuros, eu geralmente uso um ocre ouro de fundo, né? Porque aí fica aquele fundo, dá pra me definir bem os fios, né? Mas dá pra usar outros tons também, tá? O siena natural, ocre ouro, alguns outros tons que o pessoal também usa. E se o cabelo ele tem o tom mais claro, você pode estar usando tons mais claros de fundo, tipo o amarelo pele, até o salmão bebê também um pouco escurecido com o caramelo, tá? Dá pra fazer um couro de cabelo mais ou menos desse tom, para depois ir definindo os fios. E agora então a gente vai pro chapéu da nossa camponesa. Eu tenho aqui, ó, as cores ocre ouro, que eu já fiz o fundo, sépia, marrom e branco. São as cores que a gente vai usar no nosso chapéu. De imediato, eu já fiz o fundo, então, em ocre ouro. E já venho para a parte de escurecimento. Onde que a gente sempre escurece? Aonde tem encontros, como eu sempre digo. Entre a aba do chapéu e a parte de cima do chapéu, ó. Então, aqui eu tenho encontro. Onde eu tenho outro encontro? Aqui, a parte de baixo da aba e a de cima da aba. Aliás, a parte da frente e a parte de trás, né? Porque aqui a gente tá vendo só uma parte dela, né? Então, essa parte aqui e essa parte aqui. Feito isso, eu já posso vir no contorno. Escureci toda a parte, tá? Da aba do meu chapéu, a parte de baixo, inclusive acompanhando aqui a parte do rosto. Não tem problema que tampe os cílios dela, que esses cílios a gente geralmente nem risca, a gente geralmente faz à mão mesmo, tá? Mão livre. Então, agora eu posso vir no meu contorno. Eu vou estar usando no meu chapéu o tom de marrom, tá? Fica muito bonito com cerâmica, tá? Fica bem legal com outros tons também. E para contorno, sempre um lado limpo, tá? Do pincel e o outro não. Pincel sempre em pé. E vou fazer primeiro essa parte do chapéu. Venho contornando todo ele e tirando esse excesso do marrom para dentro do ocre ouro, tá? Então, vou fazer isso em todo o chapéu, em toda a volta dele. Apenas o contorno e já venho tirando esse excesso, ó. Dessa forma aqui, ó. Pode tirar nesse sentido de lado, que é o sentido mais ideal para fazer o chapéu, ó. Sempre no mesmo sentido, ó. Ele já vai até riscando um pouco ele. Ó, vê que ele já vai riscando, manchando um pouco o nosso chapéu, ó. Ok? Vai fazer isso em toda essa volta, nessa aba na parte de baixo, na parte de cima também. Pode passar um pouquinho dele aqui também nessa parte aqui. Só nessa parte que não precisa ser muito forte esse contorno. Procura deixar um pouquinho mais suave, ó. Vou dar um início aqui para vocês verem como vai ficar. Então, essa parte aqui, ela vai tender a ficar um pouco mais clara, ó. Então, o contorno tende a ser um pouquinho mais suave com o marrom, tá? Um pouquinho mais suave com ele. Porque é a parte que tende a ficar um pouquinho mais clara que a parte de cima do meu chapéu. Mas essa volta aqui a gente já vai fazer toda e essa volta de baixo também. Então, eu terminei todo o contorno do meu chapéu e podem observar que aqui, ó, na parte de cima da aba, ó, eu tinha contornado com marrom toda a volta já, um pouco mais suave. Porém, após fazer isso, eu já posso vir, ó, com o meu ocre ouro, que é o que eu tô fazendo aqui, ó, tá? E um pouco do meu branco. E já vem, ó, suavemente, é bem suave isso aqui, tá? Porque ele é uma claridade, porém não pode ficar aquele branco pesado ali, ó. Então, eu procuro sempre acompanhar esse contorno
com o ocre ouro, não somente o branco. Então, ó, venho com o branquinho e ocre ouro junto. Venho suavizando essa parte da minha aba. Que aí fica a parte de baixo mais escura e a parte de cima mais clara. Dando uma profundidade aqui, representando a parte de baixo do chapéu e a aba de cima. Sempre no mesmo sentido, ó, sempre o pincel correndo no mesmo sentido. Procura manter o pincel em pé. Se quiser ele é um pouco mais claro, diminui a quantidade do marrom, ok? Como é um pincel, a parte de cima também, antes que a gente esqueça, essa parte aqui também é a parte central, ó. Então, eu posso vir suavizando, ó, dando uma claridade no nosso chapéu, ó. Bem nessa parte central é a nossa luz. Sempre procure deixar um ponto de luz, tanto no chapéu, na roupa, tá? Em qualquer objeto que a gente vai pintar, ele necessita de um pouco de claridade, um pouco de luz, que é isso que dá a leveza da nossa pintura, tá? Então, você pode ver que tá um pouco de claridade aqui, ó. Um pouco de claridade aqui, ok? Como um chapéu, estilo chapéu de palha, eu posso estar riscando ele também, tá? Posso estar acompanhando com marrom, dando uma claridadezinha também com branco, tá? Faz uma mistura no pincel. Se ficar muito escuro, vocês podem vir dando uma clareada. Opa, faltou marrom. Vamos novamente. Então, ó, pode fazer 1, 2, 3 riscos deitado e 2 riscos em pé, ó, tá? Deixa um pouquinho mais forte para que vocês vejam. Outra coisa também que fica muito bom para poder fazer é o sépia, viu? Fica muito bacana. Ó, 1, 2, 3 riscos deitados e 2 em pé, tá? Ó, e venho marcando o meu chapéu, sempre trabalhando com um pouquinho do branco junto. É uma mistura de tintas, na verdade. Não preciso fazer um do lado do outro, posso fazer um pra cá, intercalando um embaixo, outro em cima, outro embaixo, assim eu posso ir intercalando eles, tá? Não é legal ficar tudo muito perto, fica muito carregado o desenho. Ó, outro aqui. Posso fazer aqui no final dessa aba também, ó. Ó, isso aqui. Pode fazer na parte de cima também do chapéu. Trabalhar com um pouquinho do branco junto. Sempre só a pontinha do pincel. Ó, tá? E também posso estar fazendo alguns riscos nesse chapéu também. Trabalhando branco junto, marrom. Faz uma mistura com as cores. E posso fazer alguns riscos, tá? Ó. Bem suave também, nada muito forte, tá? Sempre muito suave esses riscos. Ó, acompanhando a palha, tá? Vou aproximar um pouquinho para vocês verem os riscos, ó. Tá? Ó, para ficar um pouco mais rústico ele. Então, agora a gente encerrou a parte do chapéu e já vamos então fazer esses cílios, pra gente já encerrar a nossa camponesa. Então, aqui eu já posso vir então, já tenho tinta minha aqui que ficou diluída em preto e vou fazer só os cílios aqui, ó. Então, vou fazer aqui, ó, dessa pequena volta que tá aqui bem no centrinho, ó, eu já parto com os cílios, 2, sempre do mesmo local eu tô saindo, observa, ó, sempre do mesmo local aqui, ó, e 3. 1, 2, 3, ó, ok?
Não precisa ser muito longo, tá? Porque ela tá de lado, então não aparenta muito os cílios. É mais a pontinha dele, tá? Outra coisa que eu gosto sempre de falar, depois que a gente acaba, bem bacana, a gente vem dar, assim, um contorninho, né? Acompanhando alguns lugares que ficou alguma falha, ou então suavizando alguns lugares que ficou muito forte. A gente sempre vem dando retoques, como aqui, ó. Vou dar um retoquezinho no contorno do nosso rostinho, ó. Com a mesma tinta que a gente usou lá embaixo no caramelo, ó. Tô dando um retoquezinho no contorninho, o pincel line, ok? Não precisa contornar tudo, é só um retoque mesmo para dar um acabamento melhor. Então, está pronta a nossa camponesa, ok? A parte da saia, me acompanhe, que no próximo vídeo coloco para vocês. Coloco o tecido que eu vou usar, deixa eu já mostrar qual é o tecido que eu vou usar para combinar. É esse tecido aqui, ele é um tecido de algodão, tá? Vou estar fazendo os franzidos, explicando para vocês como é que eu faço para poder pregar esse babado, tá ok? Então, acompanhe o próximo passo e fiquem com Deus. Beijos, beijos!